Vamos analisar as ilustrações clássicas de The King of Fighters e também conferir algumas curiosidades. Oi! Uma das coisas que fizeram The King of Fighters se destacar de outras franquias de jogos de luta foram suas ilustrações, que além de ser muito bonitas, mostravam os lutadores muitas vezes em situações casuais, não necessariamente só lutando. Então eu separei algumas das principais ilustrações aqui de The King of Fighters da era clássica pra gente analisar juntos. E a gente vai começar, é claro, com The King of Fighters 94, né? Essa ilustração aqui, que se tornou também a capa do jogo, é muito clássica, porque ela mostra que 6 lutadores icônicos. The King of Fighters 94, como é o primeiro jogo da franquia, os personagens novos aqui, né, o trio do Japão, por exemplo, ninguém conhecia, obviamente. Então eles colocaram de uma forma um pouquinho menos aparente o trio Fatal Fury, Terry, Andy e Joe aqui, porque era a franquia de jogos de luta até então mais famosa da SNK. Saiu Fatal Fury 1 em 91, Fatal Fury 2 em 92, Fatal Fury Special em 93, chegou 94, eles enfiaram ali o Terry, Andy e Joe pra ajudar no impulsionamento de The King of Fighters, né? Então achei bem legal a ideia dessa capa aqui, os personagens de cabeça pra baixo ali, e os traços aqui do Shinkiro, Mestre Shinkiro, muito legal. E uma coisa que eu gostava muito de fazer aqui nessa imagem é virar ela de cabeça pra baixo pra ver como é que o Terry e o Andy e o Joe estão. Olha só, aqui ó, bem legal analisar eles assim, né, ó, que eles ficam de cabeça pra baixo, você não tem muita noção de como eles estão realmente desenhados aqui, né, o estilo deles. Então você vê o Terry aqui com uma cara meio de bunda, o Andy aqui com a cara meio de bravo também, e o Joe ali todo animado como sempre. E o pessoal antigamente falava muito que o traço do Shinkiro, né, dos personagens parecia muito um com o outro, e eu tenho que discordar porque o Terry e o Andy são irmãos, né, eles têm que se parecer. E se você for ver os outros personagens, eles não se parecem tanto assim, tem os traços do Shinkiro, lógico, em todos os personagens, mas não é tão igual assim. E a marca registrada dele, se você pegar os personagens de Dragon Ball, por exemplo, todos se parecem. Dá até pra você trocar o cabelo de um no outro lá, que você nem vai perceber a diferença. O traço nada mais é do que a marca registrada do artista, né, então tem gente que reclama que personagens ficam parecidos e eu acho legal. Uma coisa que eu acho engraçada nessa ilustração aqui é a cara do Benimaru, ó, uma cara de pilantra safado, ó. Uma outra coisa que eu acho muito legal também aqui é que a gente vê o Gorodaimon. É bem difícil você ver ele com os olhos abertos assim, né? Seja numa ilustração ou no jogo. No jogo, eu lembro que quando ele tá esperando ali atrás pra ser o próximo e o companheiro de time dele perde, ele abre um dos olhos, assim, meio bravo. Mas uma coisa nessa ilustração que eu não gostei muito foi a boca do Kyo, que eu achei estranha. Eu acho legal a ideia, né? Ele tá, tipo, rangendo os dentes com raiva, né? Ou se preparando pra luta, tipo... Só que aqui o formato acho que ficou meio estranho, ó. Não ficou natural. Se você reparar bem, ó. Agora eu não consigo desver mais, ó. Você olha pra boca dele assim, não tá muito natural, tá? Tipo, parece que ele tá fazendo assim, ó. Ao invés de, tipo, de... Mas no geral essa ilustração aqui é linda, eu adoro ela, cara. Vamos pra próxima, que é The King of Fighters 95. Essa ilustração aqui, que também é a capa da versão de cartucho do Neo Geo, não tem muito segredo. É o Kyo soltando o poder de fogo dele ali, com o corpo inteiro. Eu acho bem legal essa ilustração aqui. Simples e legal, né? Você vê que esse efeito do fogo aqui, essa transparência aqui é muito legal também. E ele tá literalmente soltando o fogo, como se ele estivesse segurando e soltou na frente dele assim. Só que essa arte, além de ser uma arte promocional, é a capa da versão de cartucho de Neo Geo. Porque na versão de Neo Geo CD, a ilustração é diferente, essa daqui, ó, o Kyo, só que ele tá aqui com um ar mais misterioso, fazendo uma pose assim, você vê as veias aqui no braço, é bem mais realista do que as outras ilustrações, né, ó, o cabelo, os olhos, é uma mistura de desenho com uma coisa mais realista assim, né, você vê esse brilho aqui na luva, e essa ilustração virou a capa do Neo Geo CD, só que no Neo Geo CD é mais cortado, né, mas ficou bem legal, bem estilosa. Fala pra mim qual ilustração da KOF 95 você prefere, essa daqui do Neo Geo cartucho ou essa daqui do Neo Geo CD? Vamos pra KOF 96 agora, essa ilustração aqui é muito icônica, já foi capa de revista, eu já vi como pôster também, e também é a capa do jogo, né, The King of Fighters 96 pra Neo Geo cartucho. Mais uma vez a gente tem o Kyo e uma cortina atrás com o logo de The King of Fighters. Uma coisa que eu achei bem curiosa aqui, que eu descobri muito tempo depois, eu nem tinha reparado, né, eu ficava prestando tanta atenção aqui no fogo do Kyo e na beleza do traço e tudo, que eu não tinha reparado que eu acho que ele tá segurando a cortina, né? Tá vendo, ó? Tem esses traços da cortina aqui e o braço tá pegando fogo. Vai pegar fogo na cortina toda, eu acho, hein, desse jeito. Essa ilustração é muito legal, muito estilosa, apesar de ser simples também, mas tem uma coisa que eu não gosto nela, que é a proporção das pernas. As pernas do Kyo são compridas demais aqui. Eu considero até quase que um erro de anatomia isso aqui. Se você for ver, o joelho dele mais ou menos tá aqui, ó. Olha só onde a mão dele tá. A perna dele tá gigantescamente gigante se você comparar com o tamanho do tronco dele. Eu não sei se foi uma escolha artística,
artística, não sei se o que aconteceu aqui, mas e se eu editar aqui e diminuir o tamanho das pernas dele na gambiarra mesmo? Eu acho que assim fica melhor. O que vocês acham? Fala pra mim nos comentários. Só que a gente tem também um rascunho pra capa de The King of Fighters 96, que o Shinkiro fez, que é esse aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui seria uma ilustração que eu não sei se seria a capa do jogo, ou seria só um pôster que não saiu, mas olha só que legal a ideia. A gente vê uma esquina aqui numa cidade com vários personagens. Então se a gente aproximar aqui, ó, a gente consegue ver bem aqui na esquerda o Robert sentado, super estilosão, com a roupa dele de KOF 96 já. Tem o Clark ali atrás escorado também, ó. Logo embaixo aqui sentado tem o Ralph. Bem no centro aqui tem o Kyo. Ali atrás daquela porta ali, a gente vê o Shoei, ó, com as garrinhas dele escondidinho ali. Aí do lado do Kyo a gente tem a King sentada. Aqui embaixo tem o Chin Gensai sentado na calçada também. Perto do hidrante a gente tem aqui a Leona, cabisbaixa, triste. Atrás da Leona tem o Iori de costas ali. E ali na direita ali tem a Vice e a Maturi. Essa ideia aqui eu acho bem legal, mas eu acho que pra capa de jogo não ia ficar muito boa não, porque tá muito espaçado os personagens aqui. Eu acho que como um pôster, excelente ideia. Essa ilustração aqui, esse conceito que não foi usado em KOF 96, acabou sendo usado em KOF 97, que é os personagens assim num cenário urbano. KOF 97, essa capa aqui é muito icônica, também vi em várias revistas, pôster, né, tudo que era lugar. É a capa da versão também de cartucho do Neo Geo. A gente tem o Iori aqui logo de cara, a gente tem o Kyo bem no meio, né, que ainda é o protagonista dessa saga. Lá atrás a gente tem o Billy retornando de KOF 95, comendo uma maçã ali, ó. E na direita eles colocaram 3 personagens completamente novos, né, que é a Blue Mary, né, que é uma personagem que estreou em KOF 97 na franquia The King of Fighters. Ela veio de Fatal Fury e Real Bout, né, pra The King of Fighters. Tem o Shingo ali atrás, ó, bem perto do Kyo, e o Chris, bem ali no cantinho ali, ó. Então eles colocaram do lado esquerdo 3 personagens que já faziam parte de The King of Fighters e do lado direito 3 personagens novos. Um detalhe aqui, perto do Chris tem um papel escrito recompensa e missing, né, desaparecido, mas não dá pra saber quem é. Tem um rosto meio genérico aqui, ó. Aí tem uma pichação aqui na direita, welcome to, bem-vindo pra, aí não tem mais nada ali que dá pra ver. Eu acho bem legal esses detalhes, a janela toda arrebentada ali, ó, ali em cima, dá pra ver até um pouco de algum móvel ali dentro, ó. Esses detalhes eu acho muito legal, que o Shinkiro é demais, né, as ilustrações dele, cara. Dá vida mesmo as ilustrações, não é só desenhar de qualquer jeito. E essa ilustração, além de ser clássica, é a capa do jogo da versão cartucho de Neo Geo, mas a versão de Neo Geo CD tem uma ilustração diferente, que é essa daqui, olha só. Essa capa aqui também é bem legal, esse desenho aqui, né, tem o Kyo de costas com o Shingo correndo, que é um personagem novo, e o trio do Yashiro ali atrás, ó. O Yashiro, a Shermie e o Chris. Então, tirando o Kyo, só tem personagem novo aqui. E uma coisa muito legal dessa ilustração é que é uma das pouquíssimas vezes, eu acho que é a única vez, se bobear, que a gente vê os olhos da Shermie. Olha só, se a gente aproximar aqui, ó, você consegue ver os olhos da Shermie por baixo da franja dela. Dá pra ter uma ideia de como que ela é através dessa ilustração aqui. Eu acho que seria bem legal se em algum momento mostrasse os olhos dela no jogo, viu? Algum final secreto específico, alguma coisa mais assim, que não fosse tão fácil de acontecer, mas que mostrasse. Eu entendo não revelar também, porque é legal ter personagens com mistérios, né? Mas é bem legal que é os olhos da Shermie. Fala pra mim nos comentários, você já viu os olhos da Shermie em algum momento na sua vida? Já tinha visto essa ilustração aqui? E o Chris com a cara de malvada ali, de pilantra, ó. Capa da versão Neo Geo CD. Uma ilustração diferenciada. Fala pra mim qual dessas você prefere, a versão Neo Geo cartucho ou Neo Geo CD. E a gente tem artes conceituais também de KOF 97. Antes dessa daqui ser a definitiva, teve algumas opções ainda que foram descartadas. Essa daqui é uma delas, ó. Então a gente tem aqui na esquerda a Shermie, o Iori e a Blue Mary logo ali em cima na esquerda, tá vendo? Bem no meio tem o Kyo, né, fazendo uma pose também. Aí tem o Shingo sentado nas escadas e o Terry bem grandão aqui na direita, olha só. Essa opção aqui eu acho muito legal como pôster, mas como capa de jogo eu acho que não ficaria muito boa, porque dá dando muito destaque pro Terry. A gente associa muito o Terry com Fatal Fury, e The King of Fighters é mais a mescla dos personagens. Se o Terry tá mais afastado no cantinho, até que beleza, né? Mas eu acho que ele não merece muito destaque em The King of Fighters. Teria que colocar mais o Kyo na frente, o Iori, né? Algum personagem mais exclusivo na minha opinião. Uma outra arte conceitual de KOF 97 é essa daqui, ó, que tem a Shermie bem na frente agora aqui na direita, né? Aí ali atrás a gente tem o Shingo e o Kyo logo no meio. Bem no fundo tem alguém sentado ali na escada que não dá pra saber quem é. Talvez seja o Yashiro? Talvez seja o Yashiro, não tem muita definição ali, mas pelo cabelo curto eu chutaria o Yashiro, talvez. E aqui na esquerda a gente tem o Chris em pé ali, ó, Billy sentado na escada, a Blue Mary logo no cantinho ali escondida e o Iori sentado ali em cima de um capô do carro, pelo que parece. Essa arte aqui, ó, tem um pneu jogado no chão, né? Essa arte aqui eu acho legal também. Não sei se seria uma boa opção como capa do jogo com a Shermie logo na frente, né? Porque por mais que a Shermie seja uma personagem legal, interessante, ela não tem tanto impacto assim quanto o Yashiro, por exemplo, ou o Chris, na minha opinião. É legal ter ela na capa, né? Mas não com tanto destaque assim. E tem uma terceira versão aqui da arte conceitual que acabou se tornando a arte final. Só que tem algumas diferenças, ó. A gente tem o Iori na mesma posição praticamente na esquerda. Logo ali atrás do Iori a gente tem o Chris sentado ali bem escondido, olha só. Aí vindo pra direita a gente tem o Billy, mais ou menos ali na mesma posição, o Kyo, o Shingo bem no meio, aí a gente tem a Blue Mary na mesma posição também, só que bem na direita ali
ali a gente tem o Yamazaki sentado, olha só. Na versão final a gente viu que tiraram o Yamazaki e deixaram o Chris no lugar dele, mudou um pouquinho a posição dos personagens ali. Eu acho que essa versão tá legal, mas a versão final ficou bem melhor na minha opinião. E agora vamos direto pra The King of Fighters 98. Essa ilustração aqui é clássica demais, clássica. Eu já vi como pôster duplo em revista também, capa de revista já foi também. Essa ilustração, além de ser um material promocional, também é a capa do Neo Geo cartucho. Então a gente vê aqui que é uma festa de gala pelo jeito, e a gente vê vários personagens aqui, alguns bem discretos. Logo aqui na esquerda a gente tem o Heavy D e o Ralph se abraçando ali, né, como se fossem velhos amigos, né, conversando, colocando um papo em dia. Atrás deles o Shang ali em cima, bem no cantinho, e o Shoei tá com algum... ele usou a garra dele pra pegar algum quitute ali, algum lanche ali, ó, pra comer, ó, com essa cara de morto de fome dele ali, ó. Aí aqui mais pra direita a gente tem o Terry, super estiloso, tênis vermelho dele, calça jeans, mas aí com a parte de cima da vestimenta diferente. Tem o Yori ali atrás na dele, com a roupa dele da mesma cor do poder de fogo dele, né, aquele poder roxo lá, bem legal. Kyo estilosão no meio. Aí mais pro lado aqui a gente tem o Yashiro conversando com a King. Se o Ryo vê isso aqui, rapaz, dá uma briga. E bem no cantinho aqui a gente vê que tem o Raiden, tá com uma bebida na mão ali, com um jeito sério, de repente tá observando a festa ali. E logo atrás dele tem a Athena, que tá pegando alguma coisa na mesa ali, né? E logo ali atrás, de escondido, tem o Kensu, que tá observando a Athena. Eu tenho quase certeza que é o Kensu aqui por causa do corte de cabelo, tá? Ele tá ali atrás da Athena, stalkeando ela, porque ele gosta dela, né? Só que a capa de Neo Geo CD é diferente, ó. É essa imagem aqui. Bem diferente, né, da anterior. A gente vê que tem o Kyo e o Yori logo na frente. Atrás do Yori a gente tem a Maturi. Atrás do Kyo a gente tem o Terry, a gente tem logo atrás da Maturi o Heavy D com os óculos escuros dele, atrás do Terry tem a Shermie, aí bem no meio tem a Leona ali no fundo com o Clark e o Ralph do lado dela, atrás desses três a gente tem o Yamazaki e bem ali o Shingo também com as luvas que ele ganhou do Kyo, né, em KOF 97, ó. Essa imagem aqui é legal, mas eu acho que das ilustrações de The King of Fighters é a que eu menos gosto, porque tá todo mundo muito feliz da vida aqui, ó, tá, não combina, tá todo mundo alegre demais, muito feliz, não sei, a ilustração é bonita, é bem feita, os personagens carismáticos e legal, mas a vibe da ilustração, assim, eu não gostei muito, não. Me fala o que você achou aí. Yamazaki e Heavy D são os únicos com a cara fechada aqui. O Yori tá quase sorrindo ali, ó. Quase se rendendo ao sorriso contagiante do povo aqui, ó. E como a gente vê, ó, essa é a capa da versão Neo Geo CD. Eu prefiro a versão do cartucho, que é aquela festa lá. Só que tem uma outra versão ainda, que é a versão de PlayStation 1, que é essa daqui, ó. A gente tem o Kyo, simplesmente isso. Eu prefiro muito mais essa do que a anterior do Neo Geo CD. É simples, é só o Kyo e é preto e branco. É muito bonito, é muito bem feita essa ilustração. Eu acho que às vezes menos é mais, né? Essa aqui é a ilustração inteira, na verdade, e na capa ficou assim, ó, The King of Fighters 98. Eu acho muito legal essa capa aqui, e tem uma curiosidade muito interessante sobre essa capa, que a cada não sei quantas cópias do jogo, tinha algumas que o Kyo tava com o olho fechado. É muito legal, então assim, se você tem esse jogo pra Play 1 e na capa tá o Kyo com o olho fechado, é uma versão rara. A mais comum é ele com o olho aberto assim. Indo pra KOF 99 agora, essa daqui é a ilustração oficial de KOF 99, que também é a capa da versão de cartucho do Neo Geo. Aqui é o novo protagonista de The King of Fighters, é a primeira vez que tem essa troca aí, porque o Kyo sempre foi o principal desde a 94 até a 98, e aqui K-Dash, ou K como a gente chama, apareceu. Eu gosto muito dessa ilustração porque ela é uma mistura meio que de desenho com realismo também. Então você vê o cabelo dele que tem vários fios bem detalhados aqui, os cílios dele, é bem legal mesmo. E é uma coisa bem cyberpunk, bem futurista assim. E aqui a gente tá vendo que ele tá usando o braço direito dele, que ele tem aquela luva que ajuda ele a controlar o poder de fogo, né? Tá escrito Second Drive aqui, Chain, K-Chain, alguma coisa ali, depois Bytes, Shell, e tem esse fundo metálico aí, tecnológico, né, com esses traços aí. Eu acho bem legal essa capa aqui. Só que mais uma vez a versão de Neo Geo CD é diferente. É essa ilustração aqui, ó. A gente vê que tem o rosto do K na direita ali e o rosto do Kyo na esquerda ali, menor ali. Os dois estão meio que com esse efeito de transparência. E bem no centro aqui em cima a gente tem essa cruz que o K usa como pingente no colar dele. Tá escrito K-Dash ali, o K com esse tracinho, né, que é lido como K-Dash. Bem no meio da cruz ali e tem esse círculo de fogo aqui, que é essa cruz aqui que ele usa, ó. Que eu acho bem estilosa. E aqui, ó, como saiu no Neo Geo CD, a capa. Uma capa bem legal, assim, meio sombria, né? Mas se for pra escolher, eu prefiro essa primeira aqui, que eu acho bem legal. Indo pra KOF 2000 agora, essa ilustração aqui que é a capa oficial da versão de cartucho do Neo Geo. Eu acho que é a única capa que é deitada. Você vê o cartucho, essa ilustração tá deitada de lado, assim, pra caber certinho na proporção da capa. E é bem legal essa ilustração aqui, porque mostra o time principal de The King of Fighters 2000 andando aqui por um túnel, né? Então a gente tem o K logo aqui no meio, tem o Ramon todo
todo animado na esquerda ali. Na direita a gente tem a Vanessa super charmosa com as mãos no bolso. Eu acho que essa Vanessa aqui muito estilosa, muito legal. E lá no fundo o Máxima, né, ajeitando ali a luva dele pelo jeito. Só que aqui nessa ilustração eu acho que o K parece muito jovem. Parece que ele rejuvenesceu uns 10 anos aqui, ó. E tem uns detalhes aqui nessa ilustração que, se você olhar na esquerda, tem alguns pôsteres escrito The King of Fighters 2000 ali, ó. E tem os times ali, ó. Esse primeiro, bem na esquerda aqui, ó, é o time do K. Você vê que tem o Ramon, o Máxima e o K. Logo na direita aqui, você tem o time das mulheres. Você tem a Hinako, a Kazumi, a Yuri e a Mai ali, eu acho, é isso? E mais pra direita, aí já não dá pra ver mais ali não, mas eu chutaria que talvez seja o time do Kim. Aí aqui na direita a gente tem um cara sentado ali, ó. Uma caixa de papelão, um radinho na calçada ali, uma garrafa, talvez um morador de rua com um boné ali, ó. E uma tiazinha ali atrás, ó, de saia, né, sandália ali, andando. Igual eu falei, o Shinkiro dava vida às ilustrações dele, né? Tem vários detalhezinhos assim que nem precisava estar aqui. Ele podia fazer só os personagens com um fundo aleatório, né? Mas tinha vários detalhezinhos aqui, ó, únicos nas ilustrações dele, né? Que fazia a gente olhar pra isso e achar que os personagens eram reais, né? Na época a gente olhava isso e se sentia muito mais conectado com os personagens do que simplesmente uma pose deles lutando, qualquer coisa assim. E tem essa outra ilustração aqui de KOF 2000 que, sinceramente, eu não faço ideia de onde que é. Você que sabe, por favor, deixa nos comentários. Eu acho muito legal essa ilustração. Não sei se foi capa de alguma versão de console ou algo do tipo, mas eu acho bem estilosa essa ilustração aqui. Provavelmente não foi o Shinkiro que fez também. Não sei se foi. Foi o Shinkiro? Porque o Shinkiro ainda tava trabalhando em KOF 2000, mas esses traços aqui estão um pouco diferentes, né? A gente vê que tem o rosto da Kula aqui embaixo, ó. E aqui a gente tem o K na esquerda ali, aqui mais pra cima, só que tem a mão dele bem grande aqui na frente, né? Tem essa perspectiva ali lá no fundo e a outra mão pegando fogo. Eu achei muito legal. E tem as palavras aqui Blaze no K e Freeze na Kula, né? Freeze seria mais gelado, congelado, né? E Blaze é chama também, outra palavra pra chama. Eu ainda prefiro essa. Indo pra KOF 2001, a gente tem essa ilustração aqui que já não é mais do Shinkiro, ele já não tava mais trabalhando na SNK, pelo que eu vi. Então a gente tem o K aqui, mas tá muito legal essa ilustração, né? Ó, tá bem estilizado. A gente vê o K de óculos, mas dá pra ver os olhos dele aqui, a sombra pelo menos, né? Através dos óculos dele, fazendo uma pose toda estilosão. E aqui, ó, se você reparar, ele tá segurando a luva dele toda destruída. Tem até um pedaço caindo ali embaixo, ó, meio que um fio partido ali, ó, tudo arregaçado. Por quê? Porque no final do time do K na KOF 2000, ele joga a luva dele fora. Ele decide tentar controlar o poder dele sem a luva que a Nests deu pra ele. Só que esse era o final da SNK. E aí quando a SNK foi adquirida por outra empresa e continuou KOF 2001, o K voltou com a luva lá e dane-se, né? Ele tipo ficou esse desencontro da história ali por causa da diferença das empresas. Então aqui de repente eles quiseram fazer essa ilustração porque o K achou uma outra luva quebrada e consertou pra continuar controlando os poderes dele, né? Eles quiseram deixar o K com a luva ainda, ao invés de tentar fazer o K sem a luva, seguindo o final de KOF 2000. Aí aqui atrás a gente tem a Kula e bem no fundo aqui, meio que só esboçado, a gente tem o K49, que é o meu personagem favorito de The King of Fighters, tá? Da franquia toda. Tem o rosto dele aqui e mais pra cima você vê o cabelo dele todo aqui, ó, espetadinho, curto aqui, tá vendo? Então tem o K, a Kula e o K49, né? Que tem essa intriga toda em KOF 2001. Tá escrito ali em cima KOF 2001, Fight It Out, luta pra valer, luta com tudo, né? Se for fazer uma tradução livre. E tem aqui o nome dos personagens ali atrás do K. K, Máxima, Whip, Lin, Clark, Raiden, Terry, Kula, Foxy, K49. E continua do outro lado aqui, ó. Leona, Ralph, Shang Fei. Tem a palavrinha More ali, ó. Mas fala pra mim o que você acha dessa ilustração de KOF 2001. Eu acho muito legal. E vamos pra KOF 2002. Mais uma vez, tem o K como destaque, porque ele é o protagonista dessa saga até a 2002. É uma pose simples, né? O K meio de costas assim, mostrando o punho dele, preto e branco. Achei bem legal essa ilustração aqui, legal mesmo. E aqui a gente tem escrito KOF 02, Be The Fighter, né? Seja o lutador. E aqui o nome de todos os times, ou quase todos presentes, né? Ó. E tem as fotos aqui embaixo dos personagens que estão retornando depois de muito tempo, ó. Que é a Shermie, Yamazaki, Maturi, Yashiro, Vice, Billy e Chris. A última vez que eles apareceram em The King of Fighters foi na KOF 98, né? Até esse momento aqui. Depois voltaram na 2002 e tem o logotipo do jogo aqui, né? Ó. E tem uma versão dessa ilustração sem nada escrito, né? Dá pra você ter uma ideia melhor aqui do punho do K, mas embaixo tá tudo escuro, então parece que tá faltando alguma coisa. Eu acho que tem que ter esse texto aqui. E logo em seguida a gente... Aff, Maria, deixa pra lá. Mas fala pra mim, de todas essas ilustrações clássicas, qual que é a sua favorita? Deixa aqui nos comentários e fala pra mim se você quer ver uma análise de outra franquia de jogos de luta aqui das ilustrações. Então é isso e tchau!